Fala, coração! Depois de um breve recesso, ou seriam férias, estamos aqui de volta ao canal Escolha Educação. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Faça isso, curta, compartilhe, comente. E, já que estávamos neste período de férias, literatura não é só aquela disciplina escolar que vai ser cobrada no vestibular, literatura também é a arte da palavra escrita, uma das 7 artes primordiais, além de ser uma forma de entretenimento. Escolhi aqui para retomar, as atividades, começando o ano de 2025, uma obra que é ao mesmo tempo um grande entretenimento e é arte da palavra escrita da melhor qualidade. Grande best-seller, já virou série, né? Se você não leu o livro, já assistiu a série, tá aqui no lugar certo, a gente vai comentar, vai analisar, vai fazer a leitura e a interpretação desse grande livro, dessa grande obra, que é A Amiga Genial, também conhecido como Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Por que tetralogia? Porque, na verdade, é um único livro dividido em 4 partes. Tudo bem, coração? Então eu li essa caixa toda aí, 1.700 páginas, mais ou menos, né? Aproximadamente. Beleza, coração? Então a série é boa, né? Mas o livro ainda é melhor, tá? Didaticamente falando aqui, para a gente saber do que se trata, né? O livro é dividido em 4 partes, acompanhando a amizade dessas duas moças, né? Dessas duas napolitanas, a Lila e a Lenu. Essa amizade, vejam, no primeiro livro, A Amiga Genial, tem um início ali mostrando já as duas, né? Idosas, mas aí retrocede, volta para o tempo da infância e da adolescência. Então, o primeiro dos 4 livros, A Amiga Genial, vai retratar a infância e a adolescência delas. O segundo livro, História do Novo Sobrenome, A Juventude. Terceiro livro, História de quem foge e de quem fica. É um tempo intermédio, chama de tempo intermédio. Seria o que? A vida adulta aqui, né? E a história da menina perdida, o 4 livro, é a maturidade chegando na velhice. Beleza? Primeira pergunta, ponto de partida nosso. Quem é, na verdade, a amiga genial? Tudo indica que a amiga genial é a Rafaela Cerulo. Rafaela Cerulo é conhecida por todos como Lina. Só para Lenu, Lenu que é a nossa narradora, que é quem conta a história, só para Lenu, a Helena Greco, só para ela vai ter o apelido de Lila. Então, Lila e Lenu são as nossas protagonistas. Parece que a amiga genial é a Rafaela, é a Lila. Mas isso vai ser trocado várias vezes ao longo dessas 1.700 páginas, tá? Até porque a Lila fica ali o tempo todo circunscrita, marginada, às margens, né, do bairro napolitano, enquanto Helena Lenu, vai se transformar na escritora de sucesso e vai viajar o mundo. Tudo bem? Então, qual das duas é a amiga genial? Já é a nossa primeira, questão aí em relação ao livro. Como é um único livro, dividido nessas 4 partes, tem uma única epígrafe. A epígrafe é uma citação ali no começo da obra. E é justamente uma citação do Fausto, do alemão Goethe. Gente, a leitura aqui vai ser conduzida a partir desta epígrafe, beleza? Tá ali, transcrevi aqui para a gente poder ler.
O Senhor, Deus. Mas claro, apareça quando quiser. Nunca odiei seus semelhantes, de todos os espíritos que dizem não, o zombeteiro, capeta, o carcará sanguinolento, o demo. É o que menos me incomoda. O agir humano esmorece muito facilmente. Em pouco tempo aspira ao repouso absoluto. Por isso lhe dou de boa vontade um colega que sempre o espicace, que sempre o provoque, que sempre o incomode, que sempre o perturbe, que sempre o movimente. E desempenhe o papel do diabo. Lá na obra do Goethe, Mefistófeles é uma das faces do demônio, faz uma aposta com Deus. Diz que vai conquistar a alma de Fausto. Fausto lembra, né, aquela personagem bíblica que é o Jó. Então vai fazer o que? A chamada tentação. Assim como Cristo foi tentado pelo diabo, né? Jó também foi. Aqui, neste mito que é recriado pelo Goethe, tá? Também vai, né, acontecer a tentação. E o Fausto acaba fazendo um pacto com Mefistófeles. Mefistófeles fará tudo o que Fausto quiser na Terra: conhecimento, fama, sucesso, poder, dinheiro, mas em troca de tudo isso, óbvio, né? O Fausto vai entregar a alma para o diabo. É um pacto com o diabo. Aliás, né, esse é o tema de um dos principais livros da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Se o diabo existe ou não existe. Certo, coração? Então aqui, né, no começo do primeiro livro, Helena Greco é acordada, é despertada com um telefonema do Rino, Rino, filho da Lila. A Lila sumiu, desapareceu. E aí a Lenu lembra, né, que ela havia dito isso daqui. Ela queria, olha o título do primeiro capítulo lá, apagar os vestígios. Lila queria volatizar-se, queria dissipar-se em cada célula, que ninguém encontrasse o menor vestígio seu. Queria sumir, queria desaparecer. E aí é lógico, né? Quando a Lila desaparece, que é apagar os vestígios, a Helena, a amiga, a amizade delas é sempre uma amizade de muito companheirismo, muita colaboração, muita parceria, muita cooperação, mas é também sempre uma relação de inveja, uma relação de disputa, de competição, de rivalidade. E aqui a vingança definitiva da Lenu em relação à sua amiga genial. Qual vai ser? Ela começa a escrever o livro. Ela vai começar a escrever este livro. Então ela é, além de narradora, a pseudo-autora do livro. Tudo bem? Ela é a escritora de sucesso. E agora ela vai contar toda a história dessa amizade. Para contar essa história, ela volta ao início, quando tudo começou. Eram duas crianças num bairro napolitano, duas crianças pobres. E olha o ponto de partida aí. Foi quando Lila e eu decidimos subir. Eu estou destacando a palavra porque, lógico, né? É a chave de interpretação a partir da epígrafe que nós lemos agora há pouco. Subir pela escada escura que levava degrau a degrau, patamar a patamar, até a porta do apartamento de Dom Aquile, que nossa amizade começou. Ou seja, a amizade delas começa num pacto. Tudo bem? As duas meninas são vizinhas desse bairro, nesse bairro pobre, e elas estudam na mesma escola. Elas estão ali estudando, né,
no ensino fundamental, séries iniciais. Alfabetização, o início da escolaridade. E havia duas bonecas. Minha boneca era linda. Já a boneca de Lila me parecia feia e suja. Os nomes das bonecas. A boneca da Lenu, da Helena, a linda boneca, é a Tina. Esse nome vai aparecer depois. Tudo bem? Então, grave este nome que ele é importante. A Tina, boneca da Lenu. E qual é o nome da boneca da Lila? Nu. Nu, curiosamente, né? Tá ali uma sílaba de Lenu, tá? E aí vou ler os dois trechos abaixo, dá uma olhada. Ela pegara a minha boneca traiçoeiramente, ou seja, a boneca bonita, que é a Tina, e a jogara no fundo de um porão. Porão de quem? Do Dom Aquile. Agora estávamos subindo juntas em direção ao medo. Antes nos sentíamos obrigadas a descer, subir e descer, correndo rumo ao desconhecido, para o alto, para baixo. Parecia que sempre estávamos indo ao encontro de algo terrível. Lila jogou a boneca da Lenu no porão de Dom Aquile. Dom Aquile é tido e havido ali, não só pelas crianças, mas também pelos adultos do bairro, como um ogro, o bicho-papão. É um fascista ligado à camorra, à máfia napolitana. Várias pessoas do bairro ali, pobres, devem dinheiro para esse Dom Aquile, extremamente violento. Tudo bem? Numa das primeiras cenas, ele agride ali o marceneiro, o pai do Pasquale Peluso. Tudo bem? Então ele é o ogro, ele é o bicho-papão. Tá? A Lenu pegou a boneca da Lila e fez o mesmo. E jogou lá para o mesmo porão. Vou ler a parte de baixo. Senti uma dor insuportável. Considerava a minha boneca de plástico, olha agora, a coisa mais preciosa que eu tinha. Sabia que Lila era uma menina malvada. Mas nunca esperei que me fizesse uma coisa tão cruel. Para mim, a boneca tinha vida. Saber que ela estava no fundo de um porão me deixou desesperada. Experimentava uma dor violentíssima, mas sentia que pior ainda teria sido brigar com ela, com a Lila. Estava como estrangulada entre dois sofrimentos. Um já em ato, a perda da boneca. Coração, vou interpretar, né? A boneca aqui é a alma. Beleza? A ânima. Aquela que dá sentido, significado, dá movimento. Aquela que anima. Tá? A boneca perdeu a alma. Vendeu a alma ao diabo. E outro possível, a perda de Lila. Vejam que Lila é a menina malvada. Lógico, né? Você já entendeu, eu estou querendo associar aqui a partir da epígrafe. Lenu, Helena Greco. Olhem o nome dela, né? Helena de Troia, que também aparece no Fausto do Goethe. Helena de Troia é aquela que vai promover o quê? A primeira grande obra da literatura ocidental. Estamos falando da Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero que narra o quê? A Guerra de Troia. Guerra de Troia que é provocada pelo rapto de Helena. A mulher de Menelau, grego, que é, né, raptada, sequestrada, seduzida, né, por Paris troiano. E aí os gregos querem invadir a fortaleza de Troia. Quem é o herói grego? Aquiles. A ira de Aquiles. Isso é o início. É o início da literatura no Ocidente. Quando eu falo Ocidente,
Europa e América. Tudo bem, coração? Tá? Então aqui, lógico, né? Essa Lila seria a encarnação do Mefistófeles. E lógico, né? É essa Lila que está lá fazendo uma aposta com quem? Com o diabo, com Deus, né? Com Dom Aquile. Belezinha, coração? Então essa é uma interpretação que a gente pode conduzir a partir desse início aqui, tá bom? Limitei-me a jogar no porão sua nu. Uma joga a alma da outra. Elas estão amarradas. O pacto também acontece entre elas. A boneca que ela acabara de me dar. Lila me olhou incrédula. O que você fizer, eu também faço. Tudo bem? Então as duas meninas ali, elas estão juntas. E é lógico, né? O que a gente vai perceber na obra inteira, nessas 1.700 páginas, é sempre, né, esse jogo de espelhos, essas imagens invertidas, né? É o duplo. Uma como duplo da outra, né? E outros duplos que a gente vai percebendo. Vejam como uma conduz a outra aqui. A Helena é sempre a narradora. Mas o fazia sem convicção. Fiz muitas coisas em minha vida, mas jamais convicta. Sempre me senti um tanto descolada de minhas próprias ações. Ao contrário, Lila, desde pequena, quando subimos juntas as escadas para a casa de Dom Aquile, ela era o quê? A marca da decisão absoluta. Então, a Lenu, a Helena, precisa da Lila para ter movimento, para sair do lugar. Tá bom? Algo me convenceu então de que se eu caminhasse sempre atrás dela, a outra, a Lila, a amiga genial, é a que toma a iniciativa. Seguindo sua marcha. Olha agora um outro elemento aqui que vai aparecer. O passo de minha mãe, a mãe da Helena, o nome desta mãe, né? Imaculata. Imaculada, sem mácula, sem mancha. Só que é um nome irônico, porque essa mãe Imaculata, ela é manca da perna, ela é coxa e ela é vesga. E a Helena tem uma relação bastante difícil com essa mãe, bastante controvertida. É quase como, né, uma vergonha, ela tem vergonha da mãe. E ela quer fugir dessa origem. Olha a ideia agora. O passo de minha mãe que entrar em minha mente não saía mais, por fim deixaria de me ameaçar. Ela não vai reproduzir o modelo da mãe. Ela não vai repetir aquele papel, né? Que era o papel desempenhado por todas as mulheres do bairro. Ela não quer seguir esse mesmo caminho. Decidi que deveria regular-me de acordo com aquela menina e nunca perdê-la de vista. E é o que vai acontecer. Ainda que ela se aborrecesse e me escorraçasse. Lembraram lá da epígrafe? É aquele espírito maligno, maléfico, que vai ficar espicaçando, vai ficar provocando, vai ficar incomodando, mas vai ficar também movimentando o tempo todo a Helena. Certo, coração? E aí como que tudo começa, né? As duas meninas, além de vizinhas, elas estudam na mesma classe. E a professora Oliviero tem aí uma boa parcela de culpa ou de responsabilidade nessa história. Por quê? Ela estimula a competição entre os alunos. A melhor da turma era eu. Era continuamente elogiada pela caligrafia. Apesar de tudo, a professora Oliviero, de surpresa, embora a Lila tivesse feito cair, a Lila é terrível, né? Mandando-a para o hospital, disse que a melhor da classe era ela. Porque a Helena é a estudiosa, é a aluna aplicada, enquanto Lila é genial, aprende a ler e escrever sozinha, quando todos ali ao redor eram analfabetos. Olha agora Imaculata, a mãe da Helena. Minha mãe sempre via o mal. O mal
né? Que pode ser a Lila, que ali no bairro pode ser o Dom Aquile, que ali no bairro vai poder ser também a família Solara, Manuela Solara, os irmãos Solara, Marcello e Michele. Sempre vi o mal ali onde, para minha irritação, cedo ou tarde se descobria que o mal de fato estava. Então aquele olho vesgo, estrábico dela, enxerga o mal, consegue perceber o mal. Seu olho estrábico parecia feito precisamente para identificar os movimentos secretos do bairro. Bairro napolitano, onde as ações ali são meio que conduzidas, né, por essa camorra, por essa máfia aí. Essa máfia que é representada por esses personagens, o Dom Aquile, Carracci e o Solara. São as pessoas que têm ali dinheiro no lugar. Tudo bem? Enquanto, né, a Lila é a filha do sapateiro e a Lenu é a filha do contínuo. Temos outros ali, o marceneiro, o pedreiro, o verdureiro, são todos pobres. E a grande maioria deve dinheiro, primeiro para o Dom Aquile, depois para Manuela Solara. Tudo bem? A mãe de Lenu, apesar do nome, ela carrega esses defeitos de origem. Ela representa ali todas as mulheres, né? A condição feminina do bairro. É isso e é disso, né, que a Helena quer fugir. E ela acha que, seguindo aquela amiga genial, ela vai conseguir sair desse modelo, né? Ela não vai reproduzir esse modelo. E aí é lógico, eu estou aqui associando a algo que é também fundamental na literatura. Quem traz aqui essa ideia é ninguém menos e ninguém mais do que o filósofo Nietzsche. Nietzsche escreve um livro chamado Nascimento da Tragédia ou A Origem da Tragédia. E ali ele diz, ele afirma, né, que toda arte ela é criada, né, a partir de princípios apolíneos e dionisíacos. Lembrem, Dioniso ou Baco é o deus do vinho, mas é também o deus o que ali, né, do impulso criativo. Nas festas dionisíacas, festas dedicadas ao deus Dioniso, é que surge a tragédia grega. Então, o Dioniso é o impulso criativo, é a Lila, é aquela que é genial por instinto, por dom. Só que para compor a obra de arte, não basta o instinto criativo, é necessário também a forma. E quem vai oferecer a forma, a aparência harmoniosa, é o Apolo, é o princípio racional. Beleza? Então vamos jogar com essa ideia, né? Para criar essa grande obra, eu preciso ter as duas juntas. Eu preciso ter essa parceria. É provável que essa tenha sido minha maneira de reagir à inveja. Óbvio, né? Ela era a melhor da classe. Depois a professora começa a dizer que a Lila é melhor do que ela. Então existe uma competição, uma rivalidade. Mas é uma rivalidade que vai alimentar as duas. Que vai fazer com que as duas se movimentem. Principalmente a Helena. Tá? Reagir à inveja, ao ódio e de sufocá-los. Ou talvez tenha disfarçado assim o sentimento de subalternidade. É a Lila que segue à frente. Ela vai atrás. O fascínio que experimentava. Com certeza me adestrei em aceitar de bom grado a superioridade de Lila em tudo, inclusive seus abusos. Ela é malvada, ela é maléfica, a gente já viu. Por isso empenhei todas as minhas energias de menina, não para me tornar a primeira da classe, coisa que me parecia impossível conseguir, mas para não deslizar para o terceiro, quarto, último lugar. Olha agora, dediquei-me ao estudo. Olha o Fausto. Olha o homem do conhecimento que busca o conhecimento nos livros. E há muitas outras coisas difíceis, distantes de mim. Lógico, distante daquela origem humilde do bairro napolitano. Só para ficar à altura
daquela menina terrível e fulgurante, clareza e obscuridade. Óbvio, né? Essa figura diabólica, demoníaca, que é a Lila. E agora, dois trechos que vão mostrar o quanto essa Lila não é humana. Tudo bem? A Helena vai querer ser o quê? A primeira entre os humanos. Porque ela sabe que a Lila não é humana. E aí não dá para competir. Olha lá. Sua rapidez mental lembrava o sibilo, o bote, a mordida letal. Os olhos grandes e vivíssimos sabiam se transformar em fissuras, atrás das quais, antes de qualquer resposta brilhante, minha amiga brilhante, né? É o título em inglês de uma série que inteirinha falada em italiano, lá na Max, né? Havia um olhar que parecia, olha agora, não só pouco infantil, mas talvez nem humano. Está escrito, coração. Parecia mais forte que todas as meninas, mais forte que o irmão Rino, mais forte que nossos pais, mais forte que todos os adultos, inclusive a professora e até os carabinieri, ou seja, os policiais que podiam nos botar na cadeia. Lila é mais forte que tudo e que todos, porque ela não é humana. Tá bom, coração? Beleza? Então aquela, né, epígrafe, ela vai ser a chave aí para a gente interpretar tudo. E o pacto, né? A gente vai chegar agora aqui no pacto que é feito. Lembrem que fui eu que dei de presente. Quem fala isso daqui? Dom Achille. Dom Corleone é o mafioso. Achille, personagem, né? O nome do personagem, o herói, né, grego. Agora lembrem, lá na Ilíada de Homero, da Guerra de Troia, Aquiles, o nervosinho, Aquiles, o esquentado, Aquiles, o pavio curto, não é ele que ganha a guerra para os gregos. Quem vai ganhar a guerra para os gregos é Ulisses. É a astúcia, a inteligência apolínea de Ulisses que vence a guerra, não o instinto dionisíaco do Aquiles. Tudo bem? É o cavalo de Troia, né? Você já lembrou, é o presente de grego, o cavalo de Troia que decide a guerra em favor dos gregos, tá? Dom Achille, vamos lá pro personagem aqui da Helena Ferrante. Dom Achille deve ter se manifestado em toda a sua monstruosa natureza. Natureza mítica, natureza lendária. Ele representa aqui o Senhor, só que é um Senhor ambíguo, né? Deus e diabo ao mesmo tempo. Lembrem, é o porão, mas também tem que subir, né, ao último andar, subir os degraus. Antes que nós nascêssemos, evidente, é uma figura, né, atemporal. Antes. Era o tempo longo, longuíssimo, em que não existíamos. O tempo em que Dom Achille se mostrara a todos como de fato era, um ser malvado, de incerta fisionomia animal mineral, que parece tirava o sangue dos outros, enquanto nenhuma gota saía dele. Aliás, talvez nem fosse possível arranhá-lo. A Lila, corajosa, carrega Helena pelo braço. As duas meninas vão de mãos dadas bater na porta do Dom Achille e vão cobrar as duas bonecas. Querem que o Dom Achille devolva as duas bonecas. Aquelas bonecas que foram jogadas no porão dele. O Dom Achille não devolve boneca, mas dá dinheiro. Dá o dinheiro para que elas comprem novas bonecas. As duas meninas não vão comprar bonecas, mas vão comprar, vejam o que aqui? Um livro. Enquanto isso, com o dinheiro de Dom Achille, comprou um romance. Mulherzinhas. Olha o título ainda, né? A questão feminina que vai perpassar, vai percorrer a obra toda, né? O que é genial na obra da Helena Ferrante como um todo. Ao mesmo tempo que ela aborda, né, realidade social, política, econômica, cultural, ela tem todas essas personagens
com grande profundidade e complexidade psicológica. É impressionante, né? Além de resgatar esses mitos, de reescrever esses mitos todos. Então é realmente uma grande obra, não só na tetralogia napolitana, mas em outros livros. Tá? Vale muito a pena ler a Helena Ferrante. Depois, não sei por que as coisas mudaram e começamos a associar o estudo ao dinheiro. Pensávamos que estudar muito nos levaria a escrever livros e que livros nos tornariam ricas. Coração, só a Helena vai continuar estudando. O pai da Helena permite que ela prossiga estudando. Era desejo da professora Oliviero que também a Lila prosseguisse nos estudos, mas o pai dela, sapateiro, não deixa, não permite. Então a Lila não sai dos limites do bairro. Embora seja genial e consiga fazer, né, de modo autodidata praticamente tudo, inclusive depois ela vai aprender, né, nos primórdios ali da computação, mexer com as máquinas, ela aprende tudo de modo autodidata. A Helena, ao contrário, ela vai prosseguir nos estudos. Ela vai se transformar numa escritora. Tudo bem? Então, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar fama, ela vai ter sucesso graças aos livros. Então, olha o pacto com o Dom Aquile. O dinheiro do Dom Aquile é que proporcionou isso daqui, tá? Elas terem acesso a este livro que vai estimular tudo, né? Vai estimular toda a criação aí que acontece, tá bom? Segundo livro. Primeiro, para mim aí, né, é a base de tudo, né? A infância, né? Acaba explicando um monte de coisa. Segundo livro. A Lila, ela é assediada pelo Marcello Solara. Os pais acham interessante, porque o Marcello Solara tem dinheiro. Então é uma forma de ascensão econômica para a família. Então a família, o pai, o irmão, permitem isso, gostam dessa ideia. A Lila não. A Lila não quer se associar ao Marcello Solara. E aí, para se livrar de um, ela acaba se aproximando de quem? Olha lá, Stefano Carrati. Então aqui, Lila é uma adolescente de 16 anos que vai se casar com o filho do Dom Aquile. Além daquele pacto, receber o dinheiro do Dom Aquile em troca das bonecas, das almas, as almas vendidas ao diabo, aqui a nossa Rafaela Cerulo vai passar a ser a Rafaela Carrati. Com isso, ela tem sim, né, uma ascensão econômica e social. Ela vai começar a desfilar ali carro, né, dinheiro, casa nova, tudo bem? Agora, ela ama esse Stefano? Óbvio que não. Tudo bem? Para se livrar do Marcello Solara, ela acabou ganhando esse novo sobrenome e se tornando Carrati. Ou seja, ela tá junto, né? Ela é parceira do Dom Aquile ali. Só que o Stefano tá ali chateado, o tempo vai se passando e a Lila não engravida. A Helena foi estudar. A Helena está prosseguindo os estudos. É uma adolescente de 16 anos. A Lila parou, né? Fez ali o que seria o quê? O ensino fundamental, séries iniciais, até o que seria hoje um quinto ano. E parou por aí. Beleza? A Helena não, a Helena prossegue estudando. Tudo bem? A Lila se casa com Stefano Carrati e passa a ser invejada por todas ali da região. Passa a ser madame. Não engravida. E aí aconselho o médico, fala para ela procurar praia, né, ir para o mar, né, ir curtir, ela tem que relaxar para poder engravidar. O que acontece? A Helena, Helenu, nas férias,
está indo lá para Ischia. É uma região ali, né, de ilha, né, ali Nápoles, aquela região maravilhosa, linda. E aí a Lila acompanha a Lenú nessa viagem. Nesta viagem, quem aparece é a, vamos lá, né, personagem masculina mais importante do livro, que é o Nino. Nino Sarratori. O Nino Sarratori é o amor platônico da Helena. A Helena era apaixonada por ele. Nada havia, né, praticamente acontecido entre eles, mas a Lenú é apaixonada por esse Nino. O Nino aparece lá na mesma ilha, né, na mesma região, na mesma praia. A Lila, mulher casada, pega os livros que a Helena levou e começa a ler. E lendo esses livros e conversando sobre eles, ela seduz o Nino Sarratori. Lembrem, ela é uma mulher casada. Ela vai trair o marido? Vai. Mas ela vai trair principalmente a amiga. Era aquilo que a amiga desejava. Era o homem que a amiga Helena desejava. E aí ela passa a ter ali um relacionamento, uma paixão, ela vive uma grande paixão adolescente. Ela tem 16 anos. Com o Nino Sarratori. A Helena fica, né, muito mal, muito mal. Despeitada, traída, né? Ela tá péssima. A Lila vai engravidar. No início, ela acha, né, que o filho é do Nino, que o Nino é o pai da criança, mas depois de um tempo ela vai reconhecendo a semelhança do Rino, do menino Rino, tá? Mesmo nome do irmão dela, tá? Com o pai, sim, né? O pai, o Stefano Carratti, o filho do Dom Achille. Ou seja, o Rino é o neto do Dom Achille. Tá? É o fruto dessa união perversa aí, né? Da Lila, dessa malvada Lila, com o ogro, né? Família do ogro ali, que é o Dom Achille. A Lenú, por sua vez, tá ali, né? A autoestima dela nunca foi muito segura de si, né? Mas aí ela tá num momento péssimo. Ela já havia sido assediada pelo pai do Nino, um homem casado, um homem bem mais velho, Donato Sarratori. E aí ela acaba se entregando a ele, acaba perdendo a virgindade para esse Donato Sarratori. Olha o jogo de espelhos. Ela não tem o Nino, mas ela tem o Donato, que é o pai do Nino. O Nino diz o tempo todo que não gosta do pai. Até por coisas que o pai já havia feito, a gente já vai falar logo em seguida. Mas ele é um espelho desse pai. Ele é o sedutor. Então vamos lá, né? O próximo slide aqui explica tudo. Os Sarratores, Donato e Nino, são os sedutores. Tal pai, tal filho. O Nino não queria se parecer com o pai, mas é uma reprodução desse pai. Donato Sarratori também morava no bairro napolitano, o mesmo bairro napolitano da Helena, da Rafaela. Ele era ferroviário, olha a simbologia disso, né? A ferrovia é o que liga o bairro ao que está fora dele. É o transporte. E esse Donato Sarratori, além de tudo, escrevia artigos para jornal e era poeta. Tinha lá escrito um livro de poesia. Era admirado pela Helena justamente por isso. Era um escritor. E, além de tudo, era um homem gentilíssimo. Algo que era anormal no bairro. Os homens ali, grosseiros, estúpidos, rudes. E esse Donato Sarratori é diferente. Donato Sarratori tentou estabelecer a paz de todas as maneiras, mas era um homem sensível demais, gentil demais. Donato Sarratori é casado com a Lídia Sarratori, a esposa dele. Só que quando a Melina, que é Capucci, é mãe de Antônio e Ada,
ela fica viúva, ela enlouquece ali praticamente. E quem ajuda essa mulher o tempo todo é o Donato. E aí é óbvio, né? Tudo indica que eles sejam amantes. Então aqui há uma briga entre a esposa e a amante. Melina, amante, Lídia, esposa. Começaram a se xingar sempre que se cruzavam na rua. É difícil explicar porque nós, meninas, torcíamos na época por Lídia Sarratori. Talvez porque tivesse traços regulares e cabelos louros. Cabelos louros, como Helena, como Lenu. Somente Lila, a morena, pendia para Melina, a louca. Também ela, né? Um tanto quanto louca. Mas nunca nos disse por quê. Então, olha lá o espelho, né? O espelhamento aqui de novo. A disputa de Melina e Lídia por Donato Sarratori é a disputa de Lila e Lenu por Nino Sarratori. Perceberam? Havia ali um passado, né? Das crianças. Nino e Helena, olha ali. Nino cortou meu caminho, me empurrou contra o muro, apoiou a mão livre na parede como uma barra impedindo minha passagem. Por fim, escandiu no italiano da escola. Eles falam ali o tempo todo o dialeto napolitano, a língua do bairro. Mas o Nino não, o Nino vai usar o quê? O italiano da escola, dos livros. O pai dele é o poeta. Ele também vai prosseguir os estudos, assim como Helena. E aí olhem o que ele diz. Quando a gente for grande, quero me casar com você. Óbvio, né? A partir disso aí, a Helena vai se apaixonar por esse Nino. Lembraram agora a traição quando o Nino resolve viver uma grande paixão com a Lila, mulher casada, e não com ela, Helena? O quanto isso foi complicado para ela. Tá? Então, a partir daí, né, dessa adolescência bem conflituosa, né, a gente vai ter na juventude, terceiro livro, a história de quem foge e a história de quem fica. O bairro napolitano, onde se usa ali o dialeto. E a vida acadêmica, a Helena prossegue os estudos. Ela vai estudar, ela vai fazer faculdade em Pisa. Ela vai poder ir para Florença. Ou seja, né? Ela pega a ferrovia e ela segue caminho na vida dela. Para aprender o quê? O italiano. Ela estuda latim, ela estuda grego, ela tem toda aquela formação clássica. Até porque o nome dela é Helena Greco. Então ela tem Helena no nome. Ela tem Greco no nome. Tudo bem? E quem também faz esse mesmo movimento de sair do bairro e ir para o mundo acadêmico dos livros é o Nino Sarratori. Há ali naquela primeira infância, naquele primeiro livro, uma cena que é exemplar nesse sentido, que é o que eu pus aqui agora. Verificara-se uma curiosa inversão de comportamento. Eu, apesar da chuva, teria continuado o caminho. Num determinado dia, as meninas ali, Lila e Lenu, resolvem matar a aula, não ir para a escola, e elas querem conhecer o mar. Elas querem ir para o mar. Elas nunca saem dos limites do bairro. E aí, quando saem, a situação se inverte. Sempre quem toma a dianteira é a Lila. E a Lenu vai atrás. Só que a partir do momento em que elas saíram do bairro, a situação se inverteu. A distância apagava dentro de mim qualquer vínculo. Vínculo com aquela mãe manca, com aquela mãe que representa o quê? O estereótipo da mulher dona de casa. Aquelas mulheres, né, cheias de filhos, que com 30, 40 anos já são ali verdadeiras matronas. Ela não quer seguir esse modelo. Então, quando ela sai do bairro, ela cresce, ao contrário da Lila.
Tudo bem? Lila bruscamente se arrependera do próprio plano. Tinha renunciado ao mar. Quisera voltar aos limites do bairro. E aí, curiosamente, né? Quem é que fica? Lila. Quem é que foge? Lenu. Lila é quem fica. Ela é uma espécie ali de rainha do bairro. Ela encanta, ela seduz praticamente ali todos, né? Que permanecem nos limites do bairro. Se casou com Stefano Carrati. Quem também a desejava? Marcello Solara. Depois, quem é encantado por ela? O irmão Michele Solara. Gente, todo mundo é apaixonado por essa Lila. E ela usa disso o tempo todo. Usa em seu favor. Usa e abusa. A Lenu, ao contrário, ela se apaixona pelo Nino, que é aquele que nasceu no bairro, mas foi o primeiro a sair de lá. E ela também vai ter um relacionamento amoroso ali na adolescência com o Antônio, filho da Melina, daquela louca, da amante do Donato Sarratori. E o Antônio, curiosamente, é o único que vai sair de lá. Ele vai viver um tempo na Alemanha. Ele, na Alemanha, encontra o quê? Uma tradução do livro da Helena Greco. Então, olha lá. A Helena, sempre, né? Aqueles que fogem, aqueles que saem. E a Lila é a rainha do bairro, é aquela que não sai daquele lugar, tá? Helena, estudiosa, sempre, né, naquele modelo fáustico, faz sucesso no mundo acadêmico, apesar de ser discriminada pelo sotaque napolitano. Quando ela chega na universidade em Pisa, dão risada da cara dela. Ela carrega ainda essas origens e ela quer apagar, ela também olha o espelho, os vestígios dessa origem. E até para começar a apagar esses vestígios, ela acaba se casando com Pietro Airota. Airota é uma família tradicional. O pai dele é um professor, né, extremamente conceituado no mundo acadêmico. Ele, Pietro, também vai ser professor, né, dentro desse mundo acadêmico. Com o Pietro, ela vai ter duas filhas, né, Dedé e Elsa. Só que quem vai aparecer sempre, né, nesse movimento de vai e volta? Nino. O Nino, que também foi viver dentro desse mundo acadêmico, vai reaparecer na história. E é óbvio, né? Aquele amor platônico, aquele amor mal resolvido. Então ela nunca foi apaixonada pelo Pietro Airota. Era uma forma ali de apagar os vestígios da sua origem. Quando o Nino aparece na história, tudo muda. E aí chegamos, né, no quarto e último livro, A História da Menina Perdida, né? A dona Helena Greco traiu o marido, assim como a Lila, né? Traiu o marido Stefano com o Nino. Agora é a Lenu que trai o marido Pietro Airota com o Nino. E por causa desse Nino, ela joga tudo pro alto para voltar para onde mesmo? Nápoles. E depois vai acabar voltando, inclusive, para o bairro napolitano. Olha o movimento aí de vai e volta, tá? No mesmo momento, estamos fechando, né, o ciclo. Lila engravida de Enzo. A Lila recusou os poderosos, tanto Carrati quanto Solara, e ela vai ter uma relação amorosa ali, a única verdadeira, né? Até pela paciência né, que ele teve com ela, com o Enzo Scano. O Enzo Scano é o verdureiro. Aquele que na infância era tratado pelos professores como um asno. Aquele que brigou com ela na infância e jogou uma pedra na cabeça da Lila. Esse Enzo vai ser o pai da Tina. Olha lá. A Lila tem o filho Rino, filho do Stefano Carrati. Achou que era do Nino, mas depois reconheceu que era do Stefano. Agora ela vai ser mãe de uma menina
E olha o nome que vai dar para essa menina. É o nome da mãe dela, Núnzia. Mas vai ser Núnzia Tina, Tina. Tina, você lembrou, né? Era o nome da boneca da Lenu. Essa menina, Tina, é genial como a mãe. É aquela menina brilhante. Tudo bem? É o espelho da mãe. A Lenu engravida do Nino. E vai ter uma filha chamada Imacolata, o nome da mãe dela. Tudo bem? Então vejam, tanto Nino quanto Helena, que quiseram sair de Nápoles, ir para o mundo acadêmico, apagar os vestígios de sua origem, elas vão dar nome para uma menina que é o quê? É o espelho da mãe dela, daquela mãe estrábica, manca. Tem um pé ali preso no bairro, tudo bem? Mas tem um outro pé que quer sair de lá, que admira a filha. Ao mesmo tempo que ela tem uma rivalidade com esta filha, enxerga o mal do bairro, ela admira essa Helena e ela fala isso, tá? Quando a Helena está lá morando no bairro napolitano, já foi traída pelo Nino inúmeras vezes, reconheceu que o Nino não era o homem certo para viver com ela. Depois de viver a paixão, depois de ter a filha, ela se desilude com esse Nino e ela vai morar lá no mesmo prédio que a Lila. A Lila com a filha Tina, a Helena com as 3 filhas, mas com a filha Ima, as 2 meninas praticamente da mesma idade. Se você percebeu, as 2 voltaram para o bairro, estão brincando de bonecas. São as bonecas reais aqui agora. Tudo bem? Tina e Ima. Antes era Tina e Nu. Tá? Vão fazer uma reportagem sobre a escritora famosa que mora no bairro napolitano. Então vão lá tirar fotos da Helena Greco. E aí quem sobe no colo da Helena Greco para tirar foto não é a Ima, mas é a espertinha da Tina. E aí na legenda da foto no jornal aparece que a Tina é a filha da escritora famosa Helena Greco. Opa! Lembraram que Tina era boneca da Lenu? Trocaram as bonecas e a Lila fez o quê? Jogou a boneca Tina no porão do Dom Aquile. Agora, a Tina é a filha da Lila, mas foi identificada como filha da Lenu, da escritora de sucesso. Venderam as bonecas, venderam a alma para o Dom Aquile para que a Helena fizesse sucesso com a literatura. Perceberam? Está fechando, né? Essa menina perdida do título é a Tina. No momento ali em que a Rafaela Cerulo, que já foi a Rafaela Carrati, está conversando com o Nino, aquele mesmo Nino, foi visitar a filha Ima. A Helena, depois de traída por esse Nino inúmeras vezes, das piores formas possíveis e imagináveis, está lá com ciúme, percebem que a menina desapareceu. A Tina é a menina perdida. Procuram, procuram, procuram. Essa menina não volta. Não aparece. Tudo bem? Como aquela boneca que foi jogada no porão. Olha a loucura, né? E aí você volta para o início do livro. O livro de 1.700 páginas. E aí você lembra o quê? Que no final, ou melhor, no início, é um ciclo, né? Quem também está desaparecida? Lila. A menina perdida é a Tina, filha da Lila. A menina perdida é a Lila. Velha, né? Mas perdida também. Tá? Quer apagar os vestígios da sua vida, da sua existência. Beleza, coração? E aqui eu estou já no 4º livro, nesse final da velhice. Quem que vai reaparecer? Nem Lila, nem Tina, mas Tina e Nu. Reconheci de imediato
as bonecas, que uma depois da outra, quase 6 décadas antes, tinham sido jogadas, a minha por Lila, a de Lila por mim, num subsolo do bairro. Eram mesmo as bonecas que nunca reencontramos, embora tivéssemos descido ao fundo da terra para buscá-las. Eram aquelas que Lila me impelira a buscar na casa de Dom Aquile, ogro e ladrão. Ladrão de almas, o bicho-papão. Mas com aquele dinheiro, nós não compramos bonecas, mas mulherzinhas. O romance que induzira a Lila a escrever A Fada Azul e que me levou a me tornar o que eu era hoje, a autora de muitos livros. As bonecas reaparecem. Quem mandou essas bonecas lá pro correio, né? Da Helena Greco, vivendo em Turim, outra cidade italiana ali no final. Lila? Será? Não dá para saber. Mas as bonecas reapareceram. E aí a pergunta que não quero calar, né? Mefistófeles conseguiu o que queria? É o diabo que fez o pacto com Fausto. Então foi isso que ela me fez. Tinha me enganado, tinha me arrastado para onde bem quis. Desde o início de nossa amizade. Ela não sai do bairro, a Lila, né? Mas quem faz tudo isso por ela? Helena. Como se fosse um fantoche, um títere, um boneco. Um boneco, uma boneca. Durante toda a vida tinha contado uma história sua, de redenção. Aí eu tô querendo entender essa redenção, né? Deixa de ser a malvada por isso? Usando meu corpo vivo e minha existência. Quem conduz o tempo todo a vida da Helena para cumprir aquele caminho de sucesso, a escritora feminista, aquela que rompe, né, com aquele modelo, aquele estereótipo do bairro. Quem conduziu isso tudo foi a Lila. Subi de elevador, me fechei em meu apartamento, examinei as 2 bonecas com cuidado, senti seu cheiro de mofo, coloquei-as contra o dorso de meus livros. As bonecas ao lado dos livros. As bonecas, as almas infantis daquelas 2 meninas napolitanas, lado a lado com o quê? Com os livros de sucesso. Entregaram as almas nesse pacto com o diabo para fazer sucesso. Beleza? Ao constatar que eram pobres e feias as bonecas, a origem, né, napolitana, fiquei confusa. Diferentemente do que ocorre nos romances, na literatura, na arte, a vida verdadeira, depois que passou, tende não para a clareza, mas para a obscuridade. Aqui o livro, o romance, não vai tender à clareza. Você está esperando aquele livro que traga respostas. A menina perdida vai ser encontrada. Não, não vai ser encontrada. A Lila perdida vai ser encontrada. Não, não vai ser encontrada. A obscuridade prevalece. Tudo bem? Então trocou, né? O tempo inteiro a gente tem essa relação de espelhamento. Pensei, agora que Lila se fez ver tão nitidamente, agora que ela se percebeu manipulada o tempo todo por esse Mefistófeles feminino, devo resignar-me a não vê-la nunca mais. Eu não preciso mais ver a Lila real. Por que não? Porque agora eu vou transformar a Lila em personagem. Então aqui, coração, né? A série, eu adorei as 3 primeiras temporadas, né? As 3 primeiras temporadas da série são muito boas. A última me decepcionou um pouco. Tá? Mudaram os atores, não seguiu com a mesma qualidade. Então aqui a gente vai ter sempre o quê? Realidade e ficção. Uma gangorra, né? Entre a Lenu e a Lila. Uma tá em cima, a outra tá embaixo. Uma tá no bairro, outra tá fora.
Uma é apolínea, a outra é dionisíaca. Lenu é o fantoche de Lila. Mas Lila, olha agora a inversão, a vingança definitiva, é personagem de Lenu. Ela não vai conseguir apagar os vestígios da sua vida, porque a sua vida vai ser transformada em obra de arte, em obra literária. As bonecas jogadas no porão de um bairro napolitano reaparecem. São colocadas ao lado dos livros de sucesso, livros que percorrem o mundo, levando justamente consigo o quê? As imagens do bairro. A Helena conseguiu apagar os vestígios do bairro? Não. Ela vai fazer sucesso levando essa Lila consigo. Essa Lila que é o bairro, que encarna o bairro napolitano. Beleza, coração? Já falamos muito aí, é uma obra maravilhosa, é uma grande escritora, vale a pena ler, vale a pena conhecer. É entretenimento e é arte de grande qualidade. Então, literatura não é só vestibular, né, coração? Então, literatura também é lazer, é entretenimento, é arte, é recriação da realidade, é intertextualidade. O meu caminho aqui foi principalmente esse, né? Dialogar com a tradição. É a literatura que resgata a própria literatura. Belezinha? Aquele abraço, valeu, coração. Fui!